Cara, qual que será que é o melhor CDB para 2024? Será que é um pré-fixado, pós-fixado, atrelado ao IPCA? É isso que eu vou responder nesse vídeo aqui, se você ficar comigo até o final. Se você vai ficar até o final, já comenta aqui embaixo até o fim que eu quero saber. E basicamente, galera, eu dividi esse vídeo em algumas partes. Primeiro vou te falar qual que é a diferença de um CDB pré, pós e IPCA, como que cada um vai se beneficiar, em qual cenário cada um se beneficia. Depois a gente vai falar o cenário econômico que a gente está vivendo e viveu ao longo dos últimos meses, por exemplo. O que a gente pode esperar daqui para frente e qual investimento se beneficia melhor nesse cenário que a gente tem daqui pra frente. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre isso, fique comigo até o final. E bom, basicamente, qual que é a diferença, né? Pré, pós, IPCA, como que funciona cada um, né? CDB pré-fixado é aquele que tem a rentabilidade fixada previamente, ou seja, na hora que você faz o seu investimento, você já sabe exatamente o tanto que ele vai render ao longo do tempo. Por exemplo, comprei um CDB que vai render 12% ao ano durante 5 anos. Se você investe R$1.000 com 12% ao ano durante 5 anos, só jogar na fórmula dos juros compostos que você já chega em quanto que você vai ter lá na data do vencimento. Depois só tirar imposto e já sabe o valor líquido que vai cair na sua conta. O CDB pós-fixado é um pouco diferente, porque não vai render exatamente 10% ao ano. É aquele que vai render, por exemplo, 100% do CDI. Então você sabe quais são as regras do jogo, sabe qual que é o indicador que ele vai seguir, que é o CDI nesse caso, mas você não sabe qual que vai ser o CDI dos próximos 5 anos, por exemplo, dos próximos 3 anos, ou até o momento da hora do resgate ali. Ou seja, você sabe mais ou menos, mas não sabe exatamente quanto que vai render. E o CDB atrelado ao IPCA, ele tem 2 componentes na sua rentabilidade. Você vai investir ele, por exemplo, R$1.000 ou o valor que você quiser. Esse valor que você investiu inicialmente, ele vai ser corrigido pela inflação até a data do vencimento, a data do resgate, e você ainda vai ganhar uma taxa pré-fixada acima da inflação. É isso que está falando quando a gente compra um CDB de IPCA mais 5%, por exemplo. Independentemente de qual seja a inflação do período, você sempre vai ganhar, nesse caso, 5% acima da inflação. Pode ser IPCA mais 7, IPCA mais 6,2, depende. Você sempre vai ganhar aquela taxa específica acima da inflação oficial do Brasil. E aí, qual dos 3 é melhor daqui pra frente, né? Qual que a gente tem que comprar esse ano? Tudo vai depender do contexto econômico que a gente vai ver aqui. Separei alguns gráficos pra gente dar uma olhada. Esse primeiro é o da inflação, né? Se a gente olhar a inflação de vários países, inclusive do Brasil, a gente teve esse período de desinflação, né? Da inflação reduzindo e principalmente aqui no Brasil ela vem convergindo para dentro da meta. O Conselho Monetário Nacional estipula a meta que a inflação tem que ficar, as medidas econômicas, principalmente ali da política monetária do Banco Central, vai convergindo ou divergindo essa inflação da meta. O objetivo do Banco Central, do Copom, é fazer a inflação ficar exatamente dentro da meta e na medida que ele vai conseguindo fazer isso, a gente tem ajustes na taxa de juros. Por exemplo, ali no final de janeiro a gente teve uma reunião do Copom e a taxa caiu mais meio ponto percentual, caiu ali para 11,25% ao ano. Outro gráfico que a gente tem, o crescimento das despesas, o gasto fiscal do Brasil está aumentando muito. A gente sabe que o governo Lula, o governo do PT, gosta de gastar muito dinheiro e, como a gente está vendo nesse gráfico aqui, ali em 2023, esse gasto aumentou mais do que a média de 2003 até 2015 e muito maior do que 2016 até 2019, né? Ali no período do governo Temer até o Bolsonaro. E aí, como uma consequência do aumento das despesas, a gente tem também um aumento da arrecadação que precisa para acompanhar, para o Brasil não ficar ainda mais endividado, mas já está ficando. Qual que é a medida para poder arrecadar mais? Aumentar os impostos. Então a gente tem ali uma cobrança de vários impostos que não estavam sendo cobrados, novos impostos surgindo também para tentar equilibrar ali as contas públicas. Outro gráfico que a gente tem de exportação também, né, de petróleo bruto e soja, as exportações aumentaram e dependem menos do preço hoje, né, porque a capacidade produtiva do Brasil cresceu. E por fim, a gente até comentou brevemente, né, sobre a queda da taxa de juros. A gente tem essa linha aqui mais alta do gráfico da esquerda, já começou a sair ali de 14% mais ou menos, 13,75 e começou a cair ao longo das últimas reuniões. Mas isso aqui daqui pra frente, né? O que a gente pode esperar? Se a gente olhar esse outro gráfico aqui da curva DI, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, dia 1º de fevereiro, o que a gente tem, né? Basicamente, a gente tá vendo o mercado precificar que a taxa CDI, a taxa Selic, vai continuar caindo ali em 2024, 2025, vai chegar ali na mínima de mais ou menos 9,5% ao ano e depois volta a subir também. Ou seja, isso é o que o mercado tá precificando hoje. Obviamente, pode mudar. Pode ser que caia um pouco mais, pode ser que caia um pouco menos. Tudo vai depender do quê? Das medidas do governo, das medidas relacionadas ao fiscal, ao dólar e por aí vai, tudo que vai acontecer ali na economia para resultar numa determinada inflação e a taxa Selic vai mudar para tentar controlar essa inflação que vai surgir. Sem contar também de eventos externos, porque a gente está num mundo globalizado e o que acontece nos Estados Unidos pode impactar o real aqui também e por aí vai. Tudo que acontece no mundo, lá na China, vai impactar as exportações aqui no Brasil, que impacta o dólar e por aí vai. Então você precisa fazer uma análise completa desse
esse cenário econômico, mas eu vou falar mais ou menos de acordo com o que está acontecendo hoje, o que seria o melhor para se fazer, né? Obviamente, igual eu falei, se a expectativa passar a ser que vai cair um pouco mais, vai cair um pouco menos, isso muda completamente o cenário e, consequentemente, qual que é o melhor investimento para esse cenário. Mas, dado o cenário que a gente está vivendo hoje, pelo que a gente tem hoje, o melhor investimento seria um CDB pós-fixado, aquele que renderia ali um percentual do CDI. Por exemplo, 100% do CDI, 120% do CDI. Basicamente porque não vale a pena a gente precificar agora. Eu acho que a margem ali para queda de juros que beneficia um CDB pré-fixado, porque você tá lá, pré-fixou num valor mais alto, a taxa Selic cai e você só vai conseguir comprar novos títulos por uma taxa mais baixa, então aquele título que você tem valoriza muito, então tá todo mundo querendo comprar aquele título, ele valoriza ainda mais. Então, num cenário de queda de juros, pré-fixados se beneficiam. Mas eu não acho que, por tudo que está acontecendo aqui no Brasil, situação econômica e tudo mais, gastos do governo, não acho que tenha tanto espaço assim para queda de juros. Obviamente depende da inflação também, se ela continuar convergindo, vai continuar caindo, mas daqui para frente muda também o presidente lá do Banco Central, enfim. Eu acho que pode ser que aconteça? Pode, mas na hora que a gente analisa o custo-benefício, né, o risco-retorno, a assimetria não é muito interessante. Quando a gente fala também do IPCA, existem oportunidades melhores de títulos atrelados ao IPCA nos produtos isentos. Então, às vezes tem uma debênture incentivada que não tem a cobrança do imposto de renda, que também está atrelada ali ao IPCA. Então, tem títulos isentos que podem ter uma rentabilidade melhor do que no caso dos CDBs. E o pós, igual a gente falou, continua cumprindo o seu papel, né? Seja para uma reserva de emergência, que você ali não vai ter a oscilação de preços, seja ali para o seu objetivo de curto prazo, e até porque se a gente tiver ali uma queda para 9,5% ao ano, quase 10%, não é uma taxa ruim para a gente segurar ali para o curto prazo, ainda mais que a inflação está levemente controlada por enquanto, né? Então é uma taxa interessante. Então, para o curto prazo ali, para 2024, talvez até 2025, no momento que eu gravo esse vídeo, considerando esse cenário que a gente falou ao longo desse vídeo aqui, eu imagino que o melhor investimento seja um pós-fixado. Só que é muito importante você aprender a tomar decisões de acordo com o que está acontecendo na economia. Você não pode ficar refém de eu fazer um novo vídeo quando o cenário mudar para avisar que, ó, não é mais o pós-fixado, agora é o IPCA, ou então o pré-fixado. Você precisa aprender a tomar as suas próprias decisões de acordo com o que está acontecendo na economia. E como que você aprende a fazer isso, né? Só clicar no primeiro link da descrição, entrar para o MPI, que é o meu treinamento completo. Você vai ter aulas de economia, de investimentos, de renda fixa, renda variável, tudo que você precisa para criar uma carteira de investimento sólida e estruturada para te ajudar a atingir os seus objetivos. Te espero lá, tamo junto e até a próxima.